Boa noite para todos. Meu nome é Pedro e estou aqui mais uma vez para passar mais um tema deste curso de autoconhecimento. Este curso é completamente gratuito, não se cobra nada, inclusive os nossos canais são livres, não são monetizados e nem serão. Se porventura alguma propaganda aparecer, não é de nossa vontade. Nós realmente não recebemos nada. Estamos hoje para passar o tema número 34 da fase A, do temário de 50 conferências. É o centro de gravidade permanente. Então, isto se refere à continuidade de propósitos. Tudo que nós formos fazer, qualquer empreendimento que nós vá fazer, é preciso continuidade de propósitos, é preciso trabalhar naquele objetivo. Se nós mudamos, paramos, isso cai na entropia. Então, esse trabalho também requer continuidade de propósitos. Porém, nós não somos uma unidade. Nós, na realidade, somos uma multiplicidade, somos muitas pessoas. Podemos dizer que somos muitas pessoas porque cada defeito psicológico nos leva para um lado, para o seu objetivo. Cada defeito psicológico tem o seu objetivo, tem os seus interesses e então nos leva para esse interesse. Então nós realmente não somos uma individualidade, nós somos muitas pessoas. Isso está demonstrado quando nós temos interesse por alguma coisa, decidimos fazer alguma coisa e ao cabo de algum tempo nós mudamos, já não queremos mais isso, por exemplo. Isso acontece na nossa existência, na nossa vida, em todos os casos, em toda a nossa vida prática. Por exemplo, um casal se prometem viver para sempre juntos, se amar, e isso não tem acontecido assim. Existem muitas separações, muitos conflitos, brigas, enfim. E também na nossa vida individual, na nossa vida prática, nós queremos empreender algum trabalho, abrir algum negócio e conversamos com um e com o outro e isso nos tira força e nós mudamos os nossos planos. Nós dizemos que pensamos melhor e vamos fazer diferente. Na verdade, esse pensar melhor é que mudou o defeito que estava em ação
dentre nós que estava no comando da máquina humana, esse eu mudou e o outro eu que está no comando naquele momento tem os seus interesses e são diferentes, não são os mesmos. Então nós mudamos de ideia, mudamos os nossos planos, os nossos projetos, por causa desses diferentes eus, dessa multiplicidade. E isso acontece sem que nós nos dê conta. Nós acreditamos que somos que somos uma unidade. Nós não percebemos que somos manipulados, manipulados pelos defeitos psicológicos, de uma forma como uma marionete, como uma marionete dessas que se dá para as crianças brincarem. Então, os defeitos psicológicos atuam sobre os nossos centros e nos levam a agir desta ou daquela forma, nos levam a mudar de ideia, mudar os nossos planos. Então, isso prova que nós não somos uma única pessoa o tempo todo. Nós temos diversas formas de ser que são determinadas pelos defeitos psicológicos, pelos eus. Cada eu é uma pessoa dentro de nós. Então, para esse trabalho, é preciso ter continuidade de propósito, é preciso trabalhar intensamente, trabalhar continuamente neste objetivo. Não dá resultado nós trabalhar com a morte psicológica hoje e relaxar durante alguns dias ou durante um dia que seja, porque os eus, os defeitos que nós porventura tenhamos trabalhado em algum dia, se nós relaxamos, esses eus se recompõem, esses eus voltam à atividade, porque eles se fortalecem quando se relaxa, quando se relaxa a guarda. Então, esse trabalho requer continuidade de propósito, requer constância, assim como todas as coisas requerem uma constância para que deem os resultados. Então, esse trabalho com mais certeza deve ser então contínuo, deve ser permanente. Então, o objetivo da nossa existência é que o Sol está fazendo uma experiência, um experimento, um laboratório. O laboratório é a natureza. E o Sol quer criar homens solares. O objetivo da existência do planeta, dos planetas, do cosmos, tudo o que existe em função de criar-se homens solares. E a existência do planeta Terra e a nossa existência no planeta não tem outro objetivo senão este, de nos transformar, de nos
deixar de ser lunares, nos transformar em homens solares, em homens verdadeiros. Então, essa possibilidade existe, porque fomos criados para isso, com esse objetivo. Então, essa possibilidade existe, porém, se nós não temos continuidade de propósitos, essa possibilidade se deixa de existir. Essa possibilidade se torna neutra. Então, tudo o que existe para a autorrealização. E existe como existe para a autorrealização. Então, o Sol depositou nas glândulas sexuais de todos os seres humanos determinados germes, determinadas sementes que devem ser trabalhadas convenientemente para que então deem resultados e se transformem em homens solares, em homens verdadeiros. Então, nós não somos homens verdadeiros, nós somos, na verdade, um animal intelectual e chamamos de homem, porém, na verdade, não somos homens verdadeiros, somos animais racionais, como a ciência nos define. Para que nós nos tornemos homens verdadeiros, é preciso fazer um trabalho de autorrealização íntima do ser. E esse trabalho deve ser feito, só pode ser feito com a prática constante dos 3 fatores, quer dizer, do nascimento, da morte psicológica e do sacrifício pela humanidade. Isso requer continuidade de propósito, constância. Não dá resultado se nós trabalhamos hoje e relaxamos amanhã. Isso não prospera, não dá resultados. Então, além desses problemas, dessa falta de continuidade de propósito de nós, do ser humano, que a humanidade vive de forma vegetativa, completamente adormecida. Pode-se dizer, 100% da humanidade não sabe para que vive. Se vive para servir os interesses do ego, dos defeitos psicológicos. E então o ser humano não sabe para que vive. O ser humano vive dessa forma adormecida e não sabe para que vive. Então, não sabendo para que vive, é impossível que se trabalhe com o objetivo correto, pois não se sabe para que vivemos. Então, além disso, além desse problema do ego que nos impede de ter continuidade de propósito, a ciência dos 5 sentidos manipula o organismo humano e faz experiências com os órgãos, com as glândulas
de secreção interna, implantes e transplantes de órgãos e toda essa adulteração do organismo humano, isso impossibilita que esses germes que estão nas glândulas sexuais se reproduzam, que deem origem ao homem solar. Então, a ciência, querendo fazer o bem, por estar os cientistas adormecidos, acaba fazendo o mal com essas adulterações dos corpos humanos, castrações, ligamento de trompas da mulher, vasectomia, transplantes de órgãos, de corações, de fígado, enfim, isso altera toda a constituição orgânica do homem. E essa possibilidade de se construir esse homem, de criar esse homem solar, já fica comprometida, porque o Criador criou todos os organismos, tudo o que existe, ele criou da forma adequada, e cada um deve desempenhar a sua função. E se isso é adulterado, já não cumpre com a sua função. Então, por exemplo, os órgãos sexuais, a energia sexual existe com a finalidade de ser transmutada e criar os corpos solares, os corpos internos. E são com esses corpos que nós vamos nos manifestar em outras dimensões. E são através desses corpos que o nosso ser poderá se expressar através de nós no mundo físico. Então, se isso é adulterado, essa possibilidade se perde com essas adulterações. Isso aconteceu há um tempo remoto, muito arcaico, com uma humanidade que existia no nosso planeta já. Essa humanidade foi vítima de um trabalho de adulteração nos organismos, nos órgãos, e foi então reduzindo o tamanho, foi se empequenando. Esses corpos humanos foram se tornando pequenos, cada vez mais pequenos, e já não cumpriam mais com o objetivo para o qual foram criados. Então, essa civilização socialista tirou o livre-arbítrio daquelas pessoas e foram convertidos em máquinas, foram convertidos em robôs automáticos. E então hoje essa humanidade se transformou nas formigas, essas formigas que são muito bem organizadas no formigueiro. Se observam as formigas, nós vemos que elas têm uma organização rigorosa. Cada uma tem uma função
e desempenha essa função mecanicamente. Isso é origem, é causa daquele processo arcaico que houve nos organismos daquela humanidade e foi tornando-se pequena, e hoje são as formigas, são a praga que nós chamamos praga. Então elas são vítimas de uma sociedade socialista que tirou o livre-arbítrio de toda aquela humanidade, e foram convertidas em máquinas automáticas, e isso levou à evolução. Então a evolução veio e essa humanidade foi convertida nas formigas. Então o objetivo da criação, da existência, é criar homens solares. E para que esse homem solar surja, é preciso que se tenha os organismos perfeitos, completos, assim como foram criados pelo Criador. O Criador criou com um objetivo e criou dessa forma, da forma que criou, para que possa se desenvolver e chegar ao objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Então isso adulterado se torna impossível. Se torna impossível que surja o homem verdadeiro da mecanicidade. Então o ser humano vive hoje de uma forma mecânica, de forma automática. Já não se tem o livre-arbítrio, não se atua com o livre-arbítrio. O ego nos manipula. Então, o ego está no nosso interior e nós somos uma massa, e essa massa age de acordo com as exigências dessa mesma massa, dessa grande máquina, que nós somos uma peça. Todos somos uma peça dessa grande máquina, dessa mecanicidade. E então é preciso romper com essa mecanicidade. É necessário que se saia da mecanicidade, que nos apartemos da mecanicidade, deixar de ser máquina e nos tornar conscientes. E isso não é através da evolução mecânica. Então se evolui mecanicamente, se cresce, se evolui mecanicamente. Uma civilização evolui até um certo ponto, mecanicamente, com a tecnologia, com os conhecimentos intelectuais e tantas coisas, se desenvolve mecanicamente. Porém, espiritualmente e psicologicamente, o ser humano não está evoluindo. Na verdade, estamos em decadência, ou seja, evoluindo. Então, quando uma humanidade já não se interessa mais por esse trabalho de autorrealização, que é o objetivo da existência, quando a humanidade já não se interessa mais, pois o Sol, que é o Senhor, que é o Criador, vai então destruir essa raça. Então, muitas raças já foram destruídas porque já não cumpriam com o objetivo
para o qual foram criadas. Então, muitas raças já desapareceram porque já não cumpriam com o objetivo. Então, o planeta é um celeiro, por exemplo, podemos dizer, uma seara, que é uma seara, onde se colocam as essências, os seres humanos e tudo o que há, para que dê um certo fruto, para que dê esse fruto, que é o homem solar. E se essa humanidade já não se interessa mais por esse trabalho, o Criador perde o interesse. Perde o interesse por essas sementes, por essa plantação. Então, o que acontece destrói a plantação, destrói a seara. É a mesma coisa quando alguém, qualquer um de nós, faz uma plantação de qualquer coisa, soja, trigo, arroz, seja o que for, e dá uma seca e não tem perspectiva de produção mais, ou uma praga, então esse plantador, ele vai destruir essa roça, vai destruir essa plantação, vai preparar a terra para plantar outra, porque essa aí não compensa, não há esperança de produzir. Então assim também é o Criador. Se o ser humano não se interessa em transformar-se em homem solar, também o Criador perde o interesse e vai destruir essa raça. Porque perdeu o interesse, já não há interesse. E o único objetivo que o Sol, o Criador, tem é colher homens solares. Então, em todas as épocas, houveram colheitas. Por exemplo, na época de Abraão, houve colheita de alguns homens solares. Na época na era de peixes, com o Mestre Jesus também, houve uma certa colheita. E por estes tempos também o Sol está empenhado em colher homens solares. Porém está escassa. Essa colheita está escassa, muito escassa. E então quando uma raça não tem mais perspectiva de que crie homens solares, o Criador destrói essa raça. Então essa raça perece com acidentes naturais, cataclismos. Então essa raça vai desaparecendo aos poucos. E é o que vai acontecer com esta nossa raça ária. Vai desaparecer. E surgirá outra raça. Porém, desta raça devem sair algumas sementes, que são alguns homens solares que devem dar origem à próxima raça. Então, para que isso aconteça, é preciso continuidade de propósito, é preciso ter o centro de gravidade permanente. Quer dizer, o trabalho deve ser concentrado na essência. Os interesses devem estar na essência. E por esses tempos, os interesses estão na personalidade, estão
no ego. A maioria das pessoas busca três coisas: dinheiro, poder e prestígio. São os três principais traidores do Cristo. Então, dessa forma, vai ser esta safra, esta colheita vai ser escassa. Porém, deve haver uma colheita para que a nova raça que virá tenha origem. Então, as forças lunares que nós carregamos dentro de nós, que é o ego, são essas forças que nos retém e impedem que nós trabalhe com constância, com continuidade de propósitos e alcance o estado de homem solar. Então nós temos dentro de nós a lua negra. Se sabe que existem duas luas. Existe essa lua que nos ilumina e mais além dessa lua existe a Lilith, que é a lua negra. E essa lua negra entra em contraste, em consonância com o nosso ego, que é a nossa lua negra, e põe em atividade o ego que está no nosso interior, põe em atividade, e daí dessa atividade que surgem então essas barbaridades que se vê por aí, por esses tempos. Os crimes aumentando, a frieza, os crimes com detalhes de frieza, filho matando pai, mãe, irmão, pai matando filho, esposa. Então esses crimes bárbaros têm origem na lua negra, em Lilith, que está conectada conosco pelos os nossos egos. O nosso defeito é como um ícone que conecta o nosso interior a essa lua negra externa, porque nós temos a nossa lua negra interna. Então, os nossos defeitos entram em ação, entram em atividade e se conectam com essa lua negra e provocam reações inesperadas. Pessoas que aparentemente muito tranquilas, de uma hora para outra cometem crimes bárbaros. E isso a ciência não tem encontrado uma solução, não tem encontrado uma resposta, um porquê desses crimes bárbaros. E esses crimes têm aumentado. Poucos anos atrás não se sabia de muitos crimes, não existiam crimes tão bárbaros, e estão, por esses tempos, cada vez mais agravados, porque o ego está agravado, está se agravando, está piorando, por causa de que não se trabalha sobre si. Então o ego não fica estático. Se não se trabalha, se não se vai eliminando o ego, ele aumenta. O ego aumenta quando nós permitimos que ele atue. Então, cada vez que nós permitimos que um defeito nosso
se expresse, nós estamos alimentando esse eu, esse defeito, e ele se robustece. Então, por essa razão que a criminalidade, as barbaridades têm aumentado, porque o ego não fica estático, se não se reduz, ele aumenta. Então a razão destes ensinamentos é nos ensinar como reduzir o ego dia a dia, eliminar o ego, não apenas administrar, reter, conter, se controlar, e sim eliminar o ego, eliminar o defeito e resgatar a nossa consciência que está presa no defeito. Em cada defeito está uma parte da nossa essência, da nossa consciência presa. E quanto mais robusto o ego, mais a essência fica condicionada, mais ela fica inativa, ela fica amordaçada. E o ego age através de nós, conforme os seus interesses, conforme os seus desejos. Então, a evolução é mecânica. Essa evolução mecânica não leva à perfeição, se não se evolui verdadeiramente, eliminando os defeitos, nascendo nascendo espiritualmente, com a morte psicológica e o nascimento espiritual. Se não se faz isso, o ego vai então se robustecendo e a evolução não acontece. Então, a evolução só pode acontecer com a morte do ego. Então, a verdadeira evolução vai acontecer com a morte do ego. Então, essa evolução que se ensina nas escolas, nas universidades, essa é uma evolução imaginária, que com a evolução tecnológica se acredita que a humanidade está evoluindo, porém está evoluindo externamente, e internamente nós estamos evoluindo, estamos em decadência. Quanto mais se precisam de coisas, de tecnologias, de coisas, dessas coisas modernas, quanto mais nós precisamos disso, quanto menos nós estamos evoluindo dentro de nós. Então, quanto mais nós precisamos dessas coisas, nós dependemos disso, é porque nós estamos evoluindo, estamos sendo escravizados, manipulados. Então, os entretenimentos. Então, nós precisamos, o ser humano precisa de entretenimento. A pessoa é impaciente, não pode ficar quieto um instante, precisa estar fazendo alguma coisa. Então, a pessoa fica sem um objetivo real, não sabe o objetivo da existência, então ela procura fora preencher esse tempo. Vai pescar, vai caçar, vai para algum lugar. A pessoa acredita que vai para lá, para o interior, quem mora em cidade, a pessoa acredita que vai para o interior, vai descansar, vai relaxar. Mas ela chega lá e não está contente. Ela volta, aí o final de semana passa, segunda-feira o trabalho,
a rotina, a mecanicidade novamente, e a pessoa não tem paz interior. Então o ser humano não tem paz, porque o ego nos torna impacientes, nos torna não nos deixa viver com dignidade. O ego quer satisfazer-se, então, com esse vazio interior, com esse vazio existencial, nós procuramos fora, procuramos satisfazer fora, preencher esse vazio fora, pescando, caçando, nos divertindo, bebendo. Aí uma causa das drogas e do álcool esse vazio interior, que a pessoa não sabe o que fazer, não tem o que fazer, ela quer preencher o tempo com alguma coisa e acaba se enterrando cada vez mais se complica, a consciência vai adormecendo mais e mais, sempre. Então, para que o trabalho dê resultado, como qualquer coisa que nós formos fazer, porém aqui estamos querendo encontrar uma fórmula de que este trabalho de autoconhecimento dê resultado. Então, para que esse trabalho dê resultado, é preciso continuidade de propósitos, preciso trabalhar constantemente, trabalhar diariamente, dedicar toda a vida, dedicar a existência a esse trabalho. Nos tornar um trabalhador constante nesta obra, para que isso dê resultado. Então, dedicar a nossa vida, dedicar todo o nosso tempo a trabalhar sobre si. Em qualquer lugar que nós esteja, é possível trabalhar sobre si. Cada lugar onde nós estamos é o ginásio psicológico, é o lugar adequado. Se nós estamos em qualquer lugar onde estivermos, estamos impacientes, pois trabalhar aí a impaciência. Estamos esperando numa fila, precisamos esperar, e a fila não anda. Então aí é o ginásio psicológico, aí está se manifestando o eu da impaciência. Então nesse momento se pode trabalhar. Se, por exemplo, estamos no trânsito, o trânsito complicado, e todo o trânsito é complicado em todas as cidades, então aí é um ginásio psicológico. Então é outra oportunidade de trabalhar, de a tolerância, dar a chance para outra pessoa, porque nós nos julgamos que somos os mais importantes da face da Terra, queremos andar na frente sempre, e se alguém não anda na velocidade que nós queremos andar, nós nos tornamos ofensivos. Então aí está o ginásio psicológico, em todos os instantes, todo instante o nosso ginásio nós carregamos, por onde formos. E isso então, transferir o centro de gravidade que está hoje na nossa personalidade, que nós acreditamos os mais importantes de tudo, em todo instante, porque está o ego atuando. Nós nos autoconsideramos importantes, apressados, temos compromissos mais do que os outros e queremos passar na frente. Então, se nós aproveitar todos os eventos para trabalhar sobre nós,
nós estamos vivendo então dignamente. Do contrário, nós estamos perdendo tempo, estamos vivendo de forma vegetativa, estamos robustecendo o ego a cada dia, mais e mais. Então, nós devemos refletir e perceber, entender, compreender que a existência tem um objetivo e que o objetivo é a autorrealização. E o demais é secundário, o demais é um meio e não é o fim da existência. Tudo demais é um meio de subsistência para trabalhar no objetivo real da existência. Precisamos subsistir para trabalhar no objetivo da existência. E não levar tanto a sério tantas coisas, não valorizar tantas coisas que realmente não têm valor. Se conta que Sócrates, quando passava em frente a lojas, mercados, ele olhava e exclamava: quanta coisa que eu não preciso. Então, ele não precisava de muitas coisas que existiam, tantas quinquilharias nessas lojas que existem, e ele não precisava. Então nós podemos refletir cada vez que nós vamos assumir um compromisso, comprar alguma coisa, refletir se eu realmente estou precisando disso, refletir. E nós vamos ver que muitas coisas que nós damos muito valor, não têm valor. Elas têm o valor que nós damos. É o valor que o nosso ego dá. E não tem um valor real. Então, é transferir o centro de gravidade que nós hoje estamos com ele na personalidade, transferir para a essência. E dar valor a esses ensinamentos, aproveitar a existência no sentido de evoluir realmente. E se nós não fizermos isso, nós cairemos fatalmente na involução. E este não é o objetivo da nossa existência. Porém, é normal que não todas as pessoas busquem esse trabalho. Algumas buscam, outras não. Porém, se nós conhecemos esses ensinamentos, é porque nós temos a possibilidade de obter esse objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Muito obrigado e até a próxima conferência.